Tudo bem? Aqui é Gutierrez Siqueira, sou editor do blog Teologia Pentecostal. Hoje eu quero falar sobre o crescimento do pentecostalismo, desde que ele nasceu ali. Se a gente procurar uma data marcante no dia 1º de janeiro de 1901, com o avivamento na escola em Topeka, no Kansas, ou também em 1906, com o avivamento na rua Azusa. O fato é que o pentecostalismo cresceu muito. A gente está falando aí de grupos pequenos que aconteceram no interior dos Estados Unidos, no caso ali em 1900 e 1901, e também que ocorreu na cidade de Los Angeles em 1906. O fato é que esse grupo pequeno, ele explodiu. Basicamente hoje há entre 600 a 800 milhões de pentecostais pelo mundo. Há uma previsão, uma projeção que haverá 1 bilhão de pentecostais em 2025. É um crescimento estrondoso. O Philip Jenks, autor do livro A Próxima Cristandade, da editora Record, publicado aqui no Brasil por essa editora. Philip Jenks, que é um historiador da religião muito respeitado, ele é anglicano, de tradição anglicana, e em um trecho lá do livro dele, ele fala que esse crescimento do pentecostalismo é algo inexplicável. É óbvio que os sociólogos, que os historiadores vão tentar colocar inúmeras explicações para esse crescimento estrondoso do pentecostalismo. Mas o fato é que o pentecostalismo é o movimento cristão de maior crescimento em toda a história da igreja. Ele cresceu não só em número de pessoas, mas também em alcance geográfico, de uma maneira que a gente nunca viu em nenhum movimento cristão na história. Crescimento, obviamente, não é necessariamente sinal de amadurecimento, sinal de qualidade. Obviamente que o crescimento muitas vezes atrapalha a qualidade, porque quando algo cresce demais é muito mais difícil de organizar, difícil de controlar, difícil de deixar dentro de um padrão. Isso é fato. Não estamos negando aqui os inúmeros defeitos que foram produzidos justamente nessa história recente do pentecostalismo. Mas, tirando esse ponto de lado, que a gente pode trabalhar depois em outros vídeos, o que eu queria comentar com vocês é a razão teológica para esse crescimento. Por quê? Os pentecostais, eles sempre acreditaram que o batismo no Espírito Santo é uma capacidade espiritual vinda do Espírito Santo, vinda de Jesus, porque Jesus é quem batiza no Espírito Santo, vindo da pessoa de Jesus, para capacitar o crente a ser um evangelista. Mas não só ser um evangelista, porque a missão de evangelizar é uma missão de todo cristão. A diferença é que o batismo no Espírito Santo torna essa testemunha ousada, corajosa, passa a ter uma fome evangelística e uma coragem que não é dela, que não é da personalidade dela. Então, potencialmente, ao pregar o batismo no Espírito Santo, o pentecostalismo estava ali não só esperando Deus levantar grandes evangelistas, como Deus sempre levantou na história, mas tornou possível que cada crente dentro de uma congregação, ou pelo menos a maioria desses crentes, fossem pessoas com uma grande fome de evangelização. É por esse motivo, por um motivo teológico, por um motivo de crença bíblica, baseado especialmente no livro de Atos, Atos 1:8, né? E sereis revestidos de poder, para quê? Para ser testemunha, aqui em Jerusalém, lá na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, o fato é que essa é a razão principal do grande crescimento do pentecostalismo, um crescimento que nunca houve na história do cristianismo. E essa razão teológica é o que diferencia o pentecostalismo de outras correntes cristãs. Diferencia positivamente, inclusive, porque a forma como o pentecostalismo alcançou o mundo é uma grande lição missiológica para outras correntes cristãs. Hoje em dia, para você ter uma ideia, uma das igrejas que mais cresce no mundo é a China, é a igreja chinesa, né? E a igreja chinesa, em sua maioria, é carismática, é pentecostal. Hoje, também na Nigéria, há mais anglicanos em Lagos, na capital da Nigéria, do que em Londres, sendo que a igreja anglicana é uma igreja totalmente identificada com a Inglaterra. Só que há mais anglicanos hoje em Lagos, na Nigéria. E a maioria desses anglicanos lá de Lagos são carismáticos, né? São, digamos aí, no sentido de anglicanos pentecostais, né?
Então, o fato é, pessoal, que esse crescimento maravilhoso é uma obra de Deus. Sim, temos muitos defeitos. Sim, temos inúmeros problemas. Mas justamente um dos problemas, que é um problema positivo, se deve ao crescimento estrondoso que o pentecostalismo teve e ainda tem. O fato é que, por exemplo, o movimento hoje, como o chamado novo calvinismo, né? Se você olhar, o chamado neocalvinismo, desculpa, se você olhar, o crescimento dele depende basicamente de pentecostais aderindo ao calvinismo. Não são pessoas que não conhecem a Deus e que de repente encontraram o evangelho através deles, não. São pessoas que passaram por igrejas pentecostais e eles comemoram isso e tal. E até isso tem ajudado outras tradições, embora há também uma reação agora, e graças a Deus por isso, de pentecostais buscando as suas raízes não só pentecostais, mas também raízes arminianas, porque embora o pentecostalismo não dependa de uma corrente soteriológica específica, é bem verdade que a maioria dos pentecostais no mundo eram de correntes mais arminianas do que reformadas. Eu falo isso aqui para um esclarecimento a você, para olhar o crescimento do pentecostalismo como uma consequência, acima de tudo, teológica, do que buscar muitas vezes explicações aí sociológicas ou históricas ou geográficas que tentam explicar esse crescimento, mas são explicações que não satisfazem realmente uma questão básica de racionalidade, de pensar como um movimento periférico que nasce na periferia dos Estados Unidos e que se espalha pela periferia do mundo e hoje é do tamanho que é. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal, do meu canal, do Gutierrez Siqueira, e no blog também Teologia Pentecostal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.